Tente encontrar uma janela retangular apropriada para a função f de x igual a x menos 10 ao cubo vezes 2 elevado a menos x. Quem sabe a gente... Não temos muitas informações aqui não, pessoal. Talvez mexer um pouquinho aqui nessa função e escrever assim, f de x igual a x menos 10 ao cubo vezes quem? Aqui tem um 2 elevado a menos x. O que a gente tem que fazer mesmo quando o expoente é negativo? É inverter a base aqui, que é o 2, e trocar o sinal do expoente. Então, você vai obter algo mais ou menos assim, 1 sobre 2 elevado a x. É isso que você vai obter, melhor dizendo, né? Então, o f de x vai ser igual a, x menos 10 ao cubo vezes 1 é o próprio x menos 10 ao cubo sobre 2 elevado a x. 2 elevado a x. Muito bem. O que a gente observa aqui, pessoal? Que o 2 elevado a x cresce mais rapidamente que o x menos 10 ao cubo. Então, para x muito grande, o f de x aqui vai se aproximando de zero, né? Então, quem sabe a gente faz o gráfico aí numa janela de visualização com o x variando de menos 2 a 20, x variando de menos 2 a 20, e o y, por exemplo, de menos 20 a 2. Menos 20 a 2, tá? Essa é, volto a dizer para vocês, isso aqui é uma janela de visualização. Você pode encontrar outras aí, tá? Quando você fizer o gráfico considerando o gráfico dessa função, considerando essa janela de visualização, você vai obter algo mais ou menos assim. Tá bom? É isso aqui que você vai obter. Agora, o item B. Você precisa de mais uma janela? Por quê? Eu acho que sim, né? Porque o que está acontecendo aqui? Dá a impressão de que o gráfico da função, a partir de um certo ponto, coincide com o eixo x, é exatamente igual ao eixo x, a função constante igual a zero. Mas isso eu acho que não é de toda verdade, não é verdade? Então, o que você tem que fazer? Você tem que pegar essa parte aqui do gráfico, e dar um zoom, ou seja, considerar uma janela de visualização, por exemplo, de x variando de menos 0,2 a 20, por exemplo, e o y pode variar de, eu quero dar um zoom nessa parte aqui, então de menos 0,005 até mais 0,005. Então, vamos lá. De menos 0,005 até mais 0,005. Pronto. Quando você fizer esse zoom, ou seja, construir esse gráfico nessa janela de visualização, você vai obter esse gráfico. Observe que realmente o gráfico não coincide com o eixo x, ele dá uma volta aqui, tá vendo? Faça o gráfico da função f de x igual a x ao quadrado, que multiplica a raiz quadrada de 30 menos x em uma janela apropriada. Por que parte do gráfico parece faltar? Vamos ver. Observe que aqui tem uma raiz, né? Raiz quadrada de 30 menos x. E a gente sabe que raiz quadrada de números negativos não existe. Portanto, o radicando dessa raiz tem que ser um número maior ou igual a zero. Ou seja, o 30 menos x tem que ser maior ou igual a zero. Vamos resolver isso aí na equação? Menos x maior ou igual a menos 30. Agora você multiplica por menos 1, lembrando que quando você multiplica uma desigualdade por menos 1, você tem que trocar todos os sinais, inclusive de maior ou igual passa para menor ou igual. Então, x menor ou igual a 30. O que isso está te dizendo? Que o domínio da função é o intervalo que vai de menos infinito até 30. Esse é o domínio da função. E aí, esse domínio já dá uma sugestão aqui para a nossa janela de visualização, né? O x variando, por exemplo, de menos 20 a 40, né? Já vamos pensar aqui, o x variando de menos 20 até 40. Menos 20 a 40. Por quanto? Por quanto? Agora vamos pensar no y. Observe que aqui a gente tem um x ao quadrado e a gente vai pegar uns números aqui tipo 25, 29, né? E elevar ao quadrado. Então vai dar um f de x aqui bem grande, não é verdade, pessoal? Então vamos considerar um intervalo maior aí para o eixo y. Quem sabe de menos 100 a 1500. Aí, ó. Aí, quando você fizer o gráfico dessa função nessa janela de visualização, você vai obter algo mais ou menos assim. Agora, por que parte do gráfico parece faltar? Na verdade, não está faltando, né? É porque aqui o gráfico está bem inclinado, né? Aí parece que
que está faltando. Mas não está não, pessoal. Está tudo tranquilo. Faça o gráfico da elipse 4x² mais 2y² igual a 1 por meio dos gráficos das funções que são a metade superior e inferior da elipse. Tá bom, vamos lá então, né? A primeira coisa é isolar o y ali na equação da elipse, né? 4x² mais 2y² igual a 1. Ou seja, 2y² igual a 1 menos 4x². Agora o 2 está multiplicando, passa dividindo. Na verdade, tá errado falar passar dividindo, né? O que a gente tem que fazer aqui mesmo é multiplicar tudo isso aqui por meio. Mas vamos lá. 1 menos 4x² sobre 2. Então, quem vai ser y? Vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 1 menos 4x² sobre 2. Olha aí que beleza, ó. Quando você considerar o sinal mais, você vai ter uma função que te dá a metade superior da elipse. Você vai ter uma função cujo gráfico é a metade superior da elipse. Quando você considerar y igual a menos, quando você considerar o sinal menos, você vai obter uma função cujo gráfico é a metade inferior da elipse. É assim que funciona. Bom, vamos especular um pouquinho o domínio dessas duas funções? Observe você que aqui tem uma raiz quadrada, né? E a gente sabe que o radicando de uma raiz quadrada tem que ser um número maior ou igual a zero. Então, você escreve 1 menos 4x² sobre 2. Isso tem que ser maior ou igual a zero. Vou multiplicar toda essa desigualdade por 2 a fim de sumir com esse 2 aqui. 2 é um número positivo. Quando você multiplicar essa desigualdade, então o sinal se conserva, né? Continua maior ou igual a zero. 1 menos 4x² sobre 2 vezes 2 vai dar 1 menos 4x². Maior ou igual, 0 vezes 2 dá 0. Ou seja, menos 4x² maior ou igual a 1 para o segundo membro dá menos 1. Agora tem aquela história assim de multiplicar por menos 1, né? 4x² menor ou igual a 1. Observe que eu troquei o sinal de maior ou igual para menor ou igual. Multiplicou uma desigualdade por um número negativo, troca-se todos os sinais, inclusive o sinal da desigualdade. Então, x² menor ou igual a 1/4. Muito bem. Agora, a fim de deixar o x sozinho, eu vou extrair a raiz quadrada aqui. Ó. Raiz quadrada de x² menor ou igual a raiz quadrada de 1/4. Agora, a raiz quadrada de x² é módulo de x. Atenção para esse detalhe, hein? Menor ou igual a raiz quadrada de 1/4 é 1/2. E agora a gente usa uma propriedade do módulo que é a seguinte, ó. Módulo de x menor ou igual a A, logicamente aqui há um número maior ou igual a zero, significa que o x está variando de menos a A, ou seja, menos A menor ou igual a x, que é menor ou igual a A. Essa é uma propriedade do módulo. Muito bem. Então, quem está fazendo papel de A aqui, para mim, é o meio. Módulo de x menor ou igual a meio significa que o x está variando de menos meio a mais meio. Então, você escreve aqui, ó, menos 1/2 menor ou igual a x, que é menor ou igual a 1/2. Olha aí que beleza, ó. Tá vendo? Bom, isso já dá uma dica aí para a gente, para a nossa janela de visualização, né? Quem sabe o x variando de menos 1 a 1, né? Então, vou considerar o x variando de menos 1 a 1. Agora, a gente vai pensar no y. Quando você calcula o domínio da função te dá uma ideia de como deve variar aí o intervalo x. Muito bem, agora vamos pensar na função, na imagem, né? Esse aqui é o domínio, agora vamos pensar na imagem. Vamos considerar essa função aqui dentro dessa raiz. Olha, o g de x, vamos chamar essa função de g de x. G de x igual a 1 menos 4x² sobre 2. Estou pesquisando a imagem agora, hein? Então, o g de x vai ser, abrindo essa fração aqui, a gente pode escrever 1/2, separando essa fração, né? Menos 4 dividido por 2 dá 2x². Muito bem. Agora vamos pensar no gráfico dessa função? Olha só, o gráfico dessa função.
É uma parábola, porque é uma função de segundo grau, de concavidade voltada para baixo, porque o A é negativo, é isso? Além disso, se você considera só essa parte aqui do gráfico, ó, menos 2x ao quadrado, você tem uma parábola de concavidade voltada para baixo com o vértice na origem. O que esse mais meio vai fazer? Vai deslocar esse gráfico para cima, uma unidade. Meia unidade, né? Meia unidade. Meio. Pronto. Então, esse aqui, olha, é o gráfico da função g de x. Qual é o maior valor dessa função? É um meio, é um meio. Tá vendo aqui? Significa, então, que o maior valor para a raiz quadrada de 1 menos 4x ao quadrado sobre 2 é a raiz quadrada de 1 meio. Então, olha só, ó. Logo, o valor máximo para a função, logo, vamos escrever assim, ó, valor máximo para essa raiz quadrada aí, ó, raiz quadrada de 1 menos 4x ao quadrado sobre 2, é o quê? É raiz quadrada de 1 meio. E a raiz quadrada de 1 meio é aproximadamente 0,7. Olha aí que bacana, ó. Vamos pensar inicialmente no ramo positivo aqui, no ramo positivo, com sinal mais. O maior valor dessa raiz aqui é aproximadamente 0,7. O menor é zero, porque a raiz quadrada é sempre o número maior ou igual a zero. Tá? Então, o ramo positivo vai variar de 0 a 0,7. E pela mesma linha de raciocínio, você vai concluir que o ramo negativo aqui da elipse vai variar de menos 0,7 a 0. Então, uma janela de visualização aqui também para y seria o intervalo aqui de menos 1 a 1, né? Na janela de visualização, convém a gente tomar aqui o y variando de menos 1 a 1 também. Bom, e aí, quando você fizer o gráfico dessas duas funções, você vai obter esse aqui, ó. Olha só, a janela de visualização, tá? A parte em vermelha é o ramo positivo da elipse, a parte em azul é o ramo negativo. Tá bom? 18. A mesma linha de raciocínio. Faça o gráfico da hipérbole y² menos 9x² igual a 1 por meio dos gráficos das funções que são a metade superior e inferior da hipérbole. Então, novamente, vamos isolar o y aqui. Olha só, y² menos 9x² igual a 1. Vamos isolar o y. y² é igual a 1 mais 9x². Quem vai ser y, então? Ó? O y vai ser mais ou menos raiz quadrada de 1 mais 9x². Aí, ó, pronto. Isolei o y. Tá? Quando você considerar o sinal mais, você obtém uma função cujo gráfico é a metade superior da hipérbole. Quando você considerar o sinal menos, a função é tal que o seu gráfico é a metade inferior da hipérbole, tá bom? Bom, o domínio dessa função é o conjunto dos números reais, né? Por que é o conjunto dos números reais? Porque essa parcela aqui dentro da raiz, ou radicando dessa raiz, é sempre um número maior ou igual a zero, porque tem um x² aqui, ó. Qualquer que seja o x, x² é maior ou igual a zero. Quando você multiplicar por 9, vai dar maior ou igual a zero. Quando você somar 1, vai dar maior ou igual a 1. Então, isso aqui sempre é um número maior ou igual a 1, ou seja, sempre é um número positivo. Portanto, o domínio dessa função é o conjunto dos números reais. Não ajudou muito aí na nossa variação para x, né? Mas tá bom, não tem problema, não tem problema. Vamos pesquisar um pouco agora a imagem dessa função? Vamos lá. Ó. A gente sabe que x² maior ou igual a zero, né? Então, 9x² maior ou igual a zero. Multiplicando aqui por 9, né? Estou multiplicando aqui por 9. 9 é um número positivo, o sinal se mantém, né? Agora eu vou somar 1. Vou somar 1. Vai ficar assim, 1 mais 9x² maior ou igual a 1. E agora eu vou extrair a raiz quadrada, né? Extraindo a raiz quadrada, a gente obtém raiz quadrada de 1 mais 9x² maior ou igual a raiz quadrada de 1. Ou seja, raiz quadrada de 1 mais 9x²
maior ou igual a 1. Olha aí que beleza, né? Então, a gente já sabe que se a gente considerar o ramo positivo aqui da hipérbole, o sinalzinho mais, a imagem dessa função vai ser um número maior ou igual a 1. O gráfico vai estar todo acima da reta y igual a 1. Bom, e isso também nos dá o seguinte, multiplicando agora por menos 1, menos raiz quadrada de 1 mais 9x ao quadrado menor ou igual a menos 1. Ou seja, quando você considerar o sinal menos, o gráfico da função y igual a menos raiz quadrada de 1 mais 9x ao quadrado vai estar todo abaixo da reta y igual a menos 1. Então, essa parte aqui vai estar todo acima da reta y igual a 1 e aqui toda abaixo da reta y igual a menos 1. Uma janela, então, de visualização aí seria, vamos pegar tipo um menos 2 a 2 para y, para x e para y, por exemplo, de menos 4 a 4. Pronto. Aí, quando você fizer o gráfico dessa função, né, dessas funções, melhor dizendo, nessa janela de visualização, você vai obter algo mais ou menos assim, ó. Aqui em vermelho é o ramo superior, y igual a mais raiz quadrada de 1 mais 9x ao quadrado. E em azul é o ramo inferior da hipérbole, né? Que é um sinalzinho de menos. Y igual a menos raiz quadrada de 1 mais 9x ao quadrado. 19 e 20. Os gráficos se interceptam na janela retangular dada? Se eles se interceptam, quantos pontos de interseção existem? Então vamos lá, pessoal. Vamos construir aqui direto no GeoGebra e vamos ver o que vai dar isso. Primeiro, a janela de visualização. Janela de visualização deve variar de menos 1 para x, né? O x deve variar de menos 1 a 3 e o y deve variar de menos 2,5 até quanto, hein? Até 1,5. 1,5. Pronto. Está aqui a janela de visualização. Agora eu vou entrar com as funções. f de x igual, a primeira é 3x ao quadrado menos 6x mais 1. Aí, ó, esse em vermelho. Agora, a outra é quem? Vou colocar g de x agora. G de x igual a 0,23x menos 2,25. Olha aí, ó. Olha só o que a gente obtém, tá vendo? Vamos mudar essa cor aqui. Vamos botar aqui um azul para a função g. Ó. A função f é a função em vermelho, a função g é a função em azul. Então, ela está sugerindo que tem um ponto de interseção aí, né? Mas quem sabe a gente dá um zoom para verificar se realmente isso está acontecendo. Então, vamos dar um zoom aqui nesse negócio aqui, ó. Ó, o que você está observando, ó? Que não se interceptam, logo não há interseção entre esses dois gráficos, tá bom? Vamos para o outro. O outro é a mesma linha de raciocínio. Vamos abrir um arquivo novo aqui. Não gravar. Então, inicialmente agora, a janela de visualização. Janela de visualização agora é de menos 6 até 2 para x e para y de menos 5 até 20. Até 20. Pronto, vamos entrar com as funções. Tá, aí a primeira função, ó, 6 menos 4x menos x ao quadrado. E a outra função, vamos botar um g agora. G de x igual a quem aí? G de x é 3x mais 18. 3x mais 18. Ó, esse aí tem um ponto de interseção? Parece que sim, né? Até 2. Vamos dar um zoom aqui para ver se é verdade? Ó, realmente, 2 pontos de interseção. Tá bom, pessoal? É isso aí.